Ei pessoal, hoje à noite vamos fazer uma viagem no tempo, ainda sem fumar nada, e explorar uma planta que moldou culturas, rituais e sociedades por milhares de anos, a cannabis. Sabe quando você acha que nasceu na época errada? Bom, se tivesse nascido na antiguidade, provavelmente teria visto pessoas queimando folhas de maconha muito antes de existir café para acordar de manhã. Hoje, você vai descobrir o tipo de segredo que civilizações antigas guardavam sobre essa planta, literalmente em alta estima nos templos, jardins e mesas de remédios. Você caminha por um campo imaginário, onde folhas verdes se estendem até o horizonte, sentindo o aroma doce e terroso que os primeiros cultivadores da Ásia experimentavam. A maconha, no início, não era um luxo ou diversão, era uma ferramenta, uma erva medicinal e, em alguns casos, um sacramento. Evidências arqueológicas indicam que o Homo sapiens já usava cannabis há pelo menos 12.000 anos, especialmente na Ásia Central. Você provavelmente não sobreviveria a essa experiência sem se perder entre os rituais, colheitas e o cheiro da planta fresca. Enquanto caminha, você sente a textura áspera das folhas entre os dedos e imagina os agricultores antigos medindo cuidadosamente cada plantio. Escavações na China antiga revelaram recipientes com restos de cannabis usados em cerimônias espirituais e medicinais, mostrando que a planta era valorizada tanto para o corpo quanto para a mente. A cannabis era um remédio sagrado ou apenas uma erva versátil de uso cotidiano? Você sente o peso da história e a importância do que está prestes a explorar. À medida que se move pelo campo, percebe que cada folha, semente e flor tinha um propósito. Alguns eram usados para tecidos, cordas e fibras, outros para medicina e rituais, criando uma relação complexa entre humanos e planta. Você respira fundo, sente o cheiro da terra e entende que, mesmo sem fumar, a cannabis moldou sociedades inteiras, trazendo consigo ciência, religião e cultura. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. E enquanto pensa nisso, reflita. Quantas plantas hoje são estudadas, usadas e até proibidas porque, como a cannabis, têm efeitos profundos sobre corpo e mente? Comente abaixo sobre a primeira vez que ouviu falar da história dessa planta ou algum uso que tenha te surpreendido. Agora, apague as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele suave som de fundo, e vamos nos acomodar para essa jornada de hoje à noite. Você continua caminhando pelo campo, passando por antigas vilas e templos, percebendo que a cannabis não era apenas uma planta, mas um fio invisível que conectava pessoas, culturas e histórias. Cada civilização adicionava uma camada à história da planta, seja para curar, ritualizar ou até produzir tecidos duráveis. A brisa carrega o aroma da planta, misturado ao cheiro de madeira, ervas e fumaça de pequenas fogueiras usadas em cerimônias. Você sente o frio suave da noite e o calor do dia que os primeiros cultivadores experimentavam e se pergunta como algo tão antigo continua presente na vida moderna. Curiosidade. Registros egípcios mostram que a cannabis era usada para tratar inflamações e dores nas articulações, e até hoje alguns remédios modernos têm raízes nesses primeiros usos medicinais. Você caminha entre templos antigos, sentindo que cada pedra, escultura e câmara contém ecos de práticas envolvendo a planta. O debate acadêmico reaparece. A cannabis moldou religiões ou apenas facilitou experiências sensoriais? Talvez ambas, talvez algo que nunca saberemos com certeza. Mas enquanto você caminha, sente a presença da história em cada passo, e o mundo antigo parece ganhar vida sob seus pés. Você continua explorando, sente o perfume da planta misturado com ervas medicinais e incensos, e percebe que, para muitas culturas, a maconha era mais que uma planta. Era conhecimento, poder e tradição. Cada folha colhida, cada fumaça liberada, cada ritual realizado era uma conexão direta com a natureza, com a espiritualidade e com a ciência emergente. Você agora se aproxima de uma pequena aldeia antiga, sentindo o cheiro de ervas secas e cal de paredes rústicas, onde a cannabis era cultivada e usada como remédio essencial. Naquela época, o conceito de farmácia ainda estava longe de existir, e curandeiros, xamãs e médicos locais dependiam de plantas para tratar tudo, desde dores de cabeça até feridas graves. Você se imagina caminhando entre eles, observando como a cannabis era preparada em chás, pomadas e até fumada em pequenas cerimônias de cura. O uso medicinal da cannabis era incrivelmente versátil. Na China antiga, médicos recomendavam maconha para problemas menstruais, dores articulares e até insônia. Você sente a textura das folhas secas em suas mãos, misturando-se a raízes e outros vegetais, enquanto observa o ritual cuidadoso de preparação.
A cannabis era realmente eficaz ou os benefícios eram mais psicológicos e culturais do que médicos? Ainda assim, a planta manteve um papel central na saúde das comunidades. Enquanto você explora o vilarejo, percebe as diferentes formas de administração: folhas mastigadas, compressas aplicadas sobre feridas, ou pequenas doses queimadas para liberar o fumo medicinal. Cada método tinha um propósito e variava conforme a doença ou a crença local. Você imagina o aroma da fumaça subindo no ar, misturado com o cheiro de terra úmida e flores silvestres, criando um ambiente que hoje pareceria quase místico, mas que na época era puro cuidado com a saúde. Alguns textos antigos descrevem que o efeito da cannabis ajudava na percepção de dor e também em distúrbios nervosos, algo que estudiosos modernos agora confirmam com pesquisas sobre o sistema endocannabinoide humano. Você sente que os curandeiros daquela época, mesmo sem conhecimento científico moderno, tinham uma habilidade notável de combinar plantas e preparar remédios eficazes. Você caminha entre pequenos grupos de aldeões que recebem tratamentos, observando o cuidado e respeito que tinham pelos curandeiros e pela planta. Cada preparação exigia paciência e atenção aos detalhes, pois uma dosagem errada poderia ser ineficaz ou perigosa. Hoje, olhar para essas práticas faz você sorrir, imaginando que fumar uma folha seca pudesse ser considerado parte de um tratamento médico essencial. Enquanto continua explorando, você nota que a cannabis não era apenas um remédio físico, mas também emocional e espiritual. Algumas culturas acreditavam que fumar maconha podia aliviar tensões da mente e trazer clareza ou inspiração, algo que muitos poetas e filósofos antigos valorizavam. Você sente o ambiente calmo e ao mesmo tempo cheio de energia, percebendo que a planta conectava o corpo, a mente e a comunidade. A eficácia da cannabis na medicina antiga era baseada em observação empírica ou na tradição cultural. Enquanto você observa, entende que, independentemente da resposta, a planta desempenhou um papel fundamental na sobrevivência e bem-estar das pessoas. Cada chá, cada unguento e cada ritual de fumaça representavam conhecimento acumulado por gerações. Você respira fundo, absorvendo o cheiro das ervas misturadas, o calor do sol da aldeia e o som de vozes suaves enquanto os tratamentos são aplicados. Cada detalhe revela que o uso medicinal da cannabis era muito mais sofisticado e respeitado do que a maioria das pessoas modernas imagina. Você percebe que, mesmo milênios depois, os efeitos medicinais da planta continuam fascinando pesquisadores e pacientes, criando um elo entre passado e presente. Ao se despedir da aldeia, sente respeito pelos curandeiros antigos e por todos que mantiveram o conhecimento vivo, mostrando que a cannabis, desde seus primeiros usos medicinais, sempre foi uma ferramenta poderosa para cuidar do corpo e da mente. Enquanto você continua caminhando, percebe que o uso da cannabis não se limitava à cura física, ela também tinha um papel espiritual profundo. Em muitas culturas antigas, a planta era considerada um elo entre o mundo humano e o divino. Você entra em um templo imaginário, onde o aroma da maconha queimada mistura-se com incenso e resina, criando uma atmosfera quase hipnótica. O chão de pedra fria sob seus pés parece vibrar com histórias de rituais milenares, cada gesto cuidadosamente coreografado pelos sacerdotes ou xamãs. No antigo hinduísmo, o consumo de cannabis em cerimônias religiosas era associado ao deus Shiva, conhecido por seu amor pelo relaxamento e transcendência da mente. Você observa pessoas em meditação profunda, alguns inalando a fumaça das folhas secas enquanto entoam cânticos. A experiência não era apenas física, mas um portal sensorial para introspecção e conexão espiritual. A cannabis facilitava experiências religiosas genuínas ou era uma ferramenta para intensificar estados já induzidos por rituais. Enquanto você caminha pelo templo, sente que a resposta pode ser tão subjetiva quanto o efeito da própria planta. Você toca as paredes de pedra antigas, sentindo o relevo das inscrições que falam sobre oferendas e preces. Cada detalhe revela que a cannabis era um elemento sagrado, cultivada com cuidado e respeitada por sua capacidade de alterar percepções e estados de consciência. Algumas tradições africanas também utilizavam a planta para induzir sonhos proféticos e visões, ajudando líderes e curandeiros a tomar decisões importantes para a comunidade. Você percebe que, em cada cultura, a cannabis tinha um papel específico, moldando tanto a vida cotidiana quanto os momentos de transcendência. Enquanto continua, sente o calor suave da fumaça envolvendo seus sentidos, misturando-se com o som de cantos e tambores ao longe. O cheiro doce e terroso da planta cria uma sensação de calma e respeito, como se cada sopro carregasse milênios de conhecimento. Você se pergunta:
Quantos viajantes e devotos já passaram por templos como este, confiando na planta para tocar dimensões invisíveis da existência? Em certas tradições, a cannabis era usada como sacrifício simbólico, queimadas em altares para deuses ou espíritos guardiões. Relatos do Oriente Médio Antigo indicam que fumos rituais eram usados para purificação de espaços e para proteger aldeias de espíritos maléficos. Você sente que a planta se tornou uma ponte entre o mundano e o sobrenatural, conectando humanos a algo maior do que eles mesmos. O debate acadêmico volta à tona. Os efeitos psicotrópicos da cannabis eram interpretados como divinos ou simplesmente naturais. Você percebe que, naquela época, ciência e espiritualidade se misturavam de maneira fluida. Cada ritual era uma experiência sensorial completa. Cheiros, sons, visão de chamas e movimentos, tudo potencializado pela presença da planta. Enquanto caminha pelos corredores do templo, observa cerimônias ao ar livre, com círculos de pessoas dançando e cantando em uníssono. A maconha parecia amplificar emoções, focar intenções e fortalecer vínculos sociais. Você sente uma leve brisa passando, carregando o aroma da planta, e percebe que a experiência não era apenas individual. Ela unia comunidades, reforçando tradições e hierarquias sociais. Alguns arqueólogos sugerem que a cannabis pode ter sido uma das primeiras plantas usadas em rituais de grupo, ajudando a sincronizar estados emocionais e criar experiências coletivas. Você imagina as discussões entre sacerdotes e líderes locais sobre a dosagem correta, o momento certo para fumar e os efeitos esperados, tudo cuidadosamente registrado na memória oral ou em textos antigos. Enquanto você se afasta do templo, sente uma mistura de respeito e fascínio. Cada cerimônia, cada fumaça, cada canto revela que a cannabis tinha um papel que transcendia o físico, tocando o psicológico e espiritual das pessoas. Você respira fundo, absorvendo a história e sentindo a continuidade do uso da planta ao longo dos milênios, conectando passado e presente. Enquanto você continua sua jornada, sente que a história da cannabis se expande pelo continente asiático, percorrendo montanhas, rios e vales. Na China antiga, por exemplo, a planta já era cultivada há milhares de anos, não apenas para rituais, mas também para a produção de tecidos e cordas. Você caminha por campos vastos, imaginando camponeses antigos colhendo folhas e sementes, sentindo o cheiro de terra recém-arada e o aroma inconfundível da planta fresca. A paisagem é pontuada por pequenas aldeias, cada uma com suas próprias tradições, misturando usos medicinais e espirituais. O imperador Shen Nung, conhecido como o pai da medicina chinesa, documentou o uso da cannabis para tratar uma variedade de doenças, incluindo dores nas articulações, problemas digestivos e até insônia. Você observa como cada cultura desenvolveu conhecimentos específicos sobre a planta, transformando-a em uma ferramenta multifuncional essencial para a vida diária. Um detalhe surge: esses usos refletem conhecimento científico ou mera observação empírica e tradição? Enquanto caminha, você sente que, independentemente da resposta, a importância da cannabis era inegável. À medida que se aproxima da Índia antiga, você percebe que a cannabis também desempenhava um papel religioso e cultural central. No subcontinente, a planta era associada ao deus Shiva, sendo usada em festivais, rituais e como parte da vida cotidiana. Você sente o aroma das folhas queimadas misturado com especiarias e incensos, e imagina devotos sentados em meditação profunda, fumando ban, uma preparação feita a partir da planta. O ban ainda é usado hoje em algumas celebrações hindus, especialmente durante o festival de Holi, mantendo viva uma tradição milenar. Enquanto caminha pelos templos indianos, você observa a arquitetura decorada com esculturas de divindades e símbolos de fertilidade, refletindo a interconexão entre espiritualidade e natureza. Cada detalhe revela que a cannabis não era apenas uma planta, mas parte de um sistema complexo de crenças e práticas sociais. Você sente a vibração do local, como se cada pedra e cada folha carregassem memórias de milhares de anos de devoção e estudo. No entanto, a expansão da planta também trouxe variações no uso e na percepção social. Em algumas regiões, a cannabis era considerada sagrada, enquanto em outras era simplesmente uma erva prática para medicina e produção de tecidos. Você percebe que, mesmo com diferenças culturais, havia um consenso sobre a utilidade e o valor da planta. Registros históricos do Tibete indicam que monges usavam cannabis para fins meditativos, acreditando que a planta ajudava a acalmar a mente e facilitar a contemplação profunda. A cannabis foi difundida principalmente por sua utilidade prática ou por seu significado espiritual. Enquanto você caminha por mercados antigos e templos,
sente que ambas as respostas coexistem. A planta tinha múltiplos papéis, moldando economia, saúde, espiritualidade e até relações sociais. Você percebe que, em cada passo da Ásia Antiga, a cannabis se integrava à vida cotidiana de maneiras complexas e fascinantes. Ao se aproximar das rotas comerciais, você sente o cheiro da planta misturado com especiarias, tecidos e madeiras preciosas. A cannabis não apenas se espalhava geograficamente, mas também culturalmente, influenciando receitas, remédios, rituais e hábitos sociais. Curiosidade: comerciantes árabes e asiáticos ajudaram a disseminar a planta por toda a Ásia e além, contribuindo para que seu uso se tornasse conhecido em diferentes continentes muito antes do contato com o Ocidente. Você percebe que, ao longo de montanhas, rios e cidades antigas, a cannabis serviu como ponte entre culturas, unindo práticas médicas, espirituais e sociais. Cada aldeia, cada templo, cada mercado que você visita tem uma história a contar sobre a planta. Enquanto se afasta, sente uma conexão com todos os povos que, ao longo dos séculos, cultivaram, usaram e veneraram essa planta versátil. Você agora se aproxima do Oriente Médio Antigo, imaginando os desertos, o sol forte e as rotas comerciais que conectavam civilizações de terras distantes. A cannabis chegou à região através de comerciantes e viajantes, espalhando-se entre culturas que a viam de maneiras muito distintas. Você caminha por mercados movimentados, sentindo o cheiro de especiarias, incensos e, discretamente, o aroma terroso da planta que já começava a se tornar conhecida em templos e casas. Alguns historiadores sugerem que os antigos persas usavam a cannabis em rituais religiosos e até como remédio para aliviar dores, febres e doenças intestinais. Você observa comerciantes medindo folhas secas e sementes em pequenas porções, enquanto aprendem sobre seu valor medicinal e espiritual com viajantes que atravessaram desertos e montanhas. O uso da cannabis era culturalmente simbólico ou tinha impacto real na saúde das populações. Você sente que, seja como remédio ou símbolo, a planta já se tornava parte essencial da vida cotidiana. À medida que caminha por aldeias e cidades antigas, percebe que a cannabis assumia papéis distintos. Em algumas culturas, era sagrada, em outras, prática e econômica. Você entra em casas de curandeiros, sentindo a fumaça leve subindo de pequenos fornos e chás preparados com folhas secas. O registro mais antigo de uso da planta na Mesopotâmia indica que ela era mencionada em textos cuneiformes relacionados à cura de doenças e proteção contra espíritos malignos. Você imagina o fascínio que causava, sendo ao mesmo tempo medicinal, ritualística e até protetiva. Você observa a interação entre diferentes povos que habitavam a região. Cada cidade ou vila tinha tradições próprias de cultivo, preparação e uso da cannabis. Você sente a brisa quente do deserto, misturando-se ao cheiro doce da planta, e percebe que ela servia como elo entre culturas, conectando práticas de cura, espiritualidade e comércio. Os árabes foram fundamentais na disseminação da cannabis pelo Oriente Médio e Norte da África, aperfeiçoando técnicas de cultivo e preparando extratos e resinas que seriam conhecidas como haxixe. Você percebe que a planta não apenas atravessava fronteiras físicas, mas também culturais e sociais, influenciando medicina, religião e economia. Enquanto continua caminhando, você nota como a cannabis se inseria no cotidiano. Além de rituais e remédios, era usada em festivais e celebrações, permitindo que a comunidade se unisse e compartilhasse experiências. O valor da cannabis estava em seus efeitos físicos ou na experiência social e espiritual que proporcionava. Você sente que, na verdade, era uma combinação perfeita de ambos, reforçando laços sociais e promovendo o bem-estar. Ao percorrer cidades antigas, você imagina caravanas atravessando desertos carregando sementes e folhas secas, espalhando conhecimento sobre a planta. Cada passo que dá conecta você a histórias de curandeiros, comerciantes, sacerdotes e viajantes que transformaram a cannabis em algo mais que uma planta, um elo cultural entre regiões, crenças e povos. Você sente o aroma terroso misturado com especiarias, refletindo sobre como a cannabis moldou vidas, tradições e até decisões políticas em antigas civilizações do Oriente Médio. A planta se torna cada vez mais presente, não apenas como remédio, mas como símbolo de poder, espiritualidade e conexão. Enquanto você atravessa o tempo e o espaço, agora chega à Europa antiga e medieval, imaginando vastos campos, castelos imponentes e aldeias de pedra com chaminés fumegantes. A cannabis começou a chegar ao continente por meio de comerciantes árabes e exploradores, principalmente para a produção de fibras, cordas e velas. Você caminha por mercados de cidades medievais,
sentindo o cheiro de lã, madeira e o aroma terroso das plantas recém-colhidas. É fascinante perceber como a planta, inicialmente prática e econômica, também ganhava espaço como remédio e curiosidade exótica. Na Europa medieval, a cannabis era chamada de cânhamo e seu uso para tecidos e cordas era tão importante que algumas cidades inteiras dependiam do cultivo para sua economia. Você observa agricultores cortando plantas altas e robustas, preparando fibras para navios e velas que cruzariam mares distantes. O debate acadêmico surge: o valor da cannabis era mais econômico ou medicinal neste período? Enquanto caminha, você percebe que ambos os usos coexistiam, moldando a vida cotidiana e a organização social. Ao entrar em uma aldeia europeia, você percebe que curandeiros locais também experimentavam a planta para tratar dores, febres e problemas digestivos. Curiosidade: manuscritos medievais indicam que pomadas e tinturas de cannabis eram comuns em farmácias antigas, mostrando que seu valor medicinal estava bem documentado. Você sente o toque áspero das folhas secas em suas mãos e o aroma da mistura com outros ingredientes medicinais, percebendo o cuidado e conhecimento que existia mesmo sem ciência moderna. Enquanto explora um castelo, você percebe que a cannabis também era utilizada para fins espirituais e rituais locais, ainda que em menor escala que no Oriente. Alguns templos e igrejas mantinham jardins de ervas medicinais, incluindo o cânhamo, e havia registros de seu uso em cerimônias de purificação e proteção. Em algumas regiões da Europa, acreditava-se que fumar ou queimar certas ervas podia afastar maus espíritos, uma prática que incluía ocasionalmente a cannabis. Você caminha pelas ruas estreitas e sente a vida diária: crianças brincando, comerciantes vendendo tecidos e curandeiros oferecendo pequenas doses de chá ou pomadas. Cada gesto revela que a planta era uma parte natural da vida, integrando economia, saúde e cultura. A cannabis tinha realmente efeito medicinal ou seu uso era mais cultural e ritualístico? Você percebe que a linha entre ciência empírica e tradição era sutil e fluida, mas a planta continuava essencial para as pessoas. Enquanto atravessa os campos ao redor da cidade, você sente a brisa carregando o aroma da cannabis misturado com flores silvestres e o cheiro da terra úmida. A planta não só fornecia materiais e remédios, mas também simbolizava conexão com a natureza e resiliência comunitária. Registros mostram que alguns médicos medievais recomendavam cannabis para problemas nervosos e ansiedade, mostrando que seu uso para o bem-estar mental já era reconhecido. Ao observar a vida cotidiana e a integração da cannabis na sociedade europeia, você percebe que seu papel era múltiplo: econômico, medicinal, espiritual e social. Cada aldeia, cada mercado, cada jardim cultivava a planta de maneira que reforçava tradições e sobrevivência. Você respira fundo, absorvendo o aroma da planta, o calor do sol e a sensação de estar conectado a uma longa linha de pessoas que dependiam da cannabis para diversas necessidades. Enquanto o dia chega ao fim, você olha para os campos de cânhamo iluminados pelo sol poente, refletindo sobre a adaptabilidade da planta e sua importância contínua em culturas tão diferentes. Você percebe que a história da cannabis na Europa é apenas uma das muitas facetas de uma jornada global que atravessou continentes, tempos e funções, preparando o terreno para usos futuros ainda mais complexos e fascinantes. Você agora se aprofunda na Idade Média Europeia, imaginando castelos sombrios, aldeias fortificadas e feudos vastos cercados por florestas densas. A cannabis, ou cânhamo, torna-se parte indispensável da vida cotidiana, mas sua presença é tão prática quanto discreta. Você caminha por ruas de paralelepípedos, sentindo o cheiro da madeira queimada e do barro misturado com folhas secas. Cada aldeia tem seus campos de cânhamo, usados para produzir cordas, velas e roupas resistentes, uma necessidade vital para a sobrevivência e comércio local. O cânhamo era tão valioso que algumas cidades medievais cobravam impostos específicos sobre seu cultivo, e documentos da época mencionam regulamentos detalhados sobre plantio e colheita. Você observa agricultores cortando as plantas altas com facões, cuidando para que cada fibra permanecesse intacta, refletindo a importância econômica dessa planta para o feudo e para o comércio internacional. O cânhamo foi mais valorizado como recurso econômico ou como ferramenta medicinal. Enquanto caminha, você percebe que, na prática, não havia separação rígida, era tudo parte da mesma vida diária. Dentro de casas e pequenas farmácias, curandeiros misturam folhas de cannabis com ervas locais, criando pomadas, tinturas e chás para tratar dores, febres e ferimentos. Você sente o aroma terroso misturado com ervas aromáticas, enquanto observa as técnicas rudimentares de preparo que, mesmo sem ciência moderna,
eram surpreendentemente eficazes. Textos medievais recomendavam cannabis para problemas de sono, ansiedade e inflamações, mostrando que seu valor medicinal era reconhecido, mesmo que cercado de crenças supersticiosas. Enquanto caminha pelos campos, percebe que a cannabis também tinha papel social e ritualístico. Em algumas regiões, folhas secas eram queimadas em cerimônias para proteção ou bênção sobre colheitas e rebanhos. Você sente o vento trazendo o aroma das plantas queimadas e imagina aldeões reunidos em círculos, cantando ou entoando orações. O debate acadêmico volta. Essas práticas ritualísticas eram uma expressão genuína de fé ou apenas superstição popular? Você sente que, independentemente da interpretação, a experiência era real, impactando a vida emocional e social da comunidade. Você entra em um castelo, sentindo o frio da pedra e o cheiro de fogo aceso. O cânhamo, transformado em cordas e tecidos, é essencial para a manutenção da estrutura e para atividades diárias. Curiosidade: navios medievais dependiam fortemente das cordas de cânhamo, que eram resistentes à água e fundamentais para a navegação, mostrando que a planta não era apenas medicinal, mas crucial para a expansão e economia da época. Enquanto continua sua caminhada, observa que a cannabis também desempenha papel simbólico. Alguns líderes a utilizavam como presente diplomático, reconhecendo seu valor econômico e cultural. Você sente o aroma sutil das folhas secas no ar e percebe como cada detalhe da vida medieval, da casa mais simples ao castelo mais imponente, era de algum modo ligado à planta. O cânhamo foi cultivado mais por necessidade material ou pela percepção de benefícios terapêuticos? Enquanto anda pelos mercados e feiras medievais, você percebe que ambas as respostas coexistem perfeitamente, moldando a vida econômica, social e até espiritual das pessoas. À medida que o dia termina, você observa aldeões recolhendo os últimos feixes de cânhamo, enquanto o sol poente ilumina campos verdes e castelos distantes. O cânhamo medieval não era apenas uma planta, era uma ponte entre economia, medicina e cultura, mostrando como a cannabis moldava vidas, sustentava comunidades e conectava passado e presente. Você agora entra no mundo da alquimia europeia, onde laboratórios cheios de frascos, caldeirões e ervas secas formam um cenário quase mágico. A cannabis, que até então você acompanhava como planta prática e medicinal, assume um papel diferente. É estudada e misturada em experimentos com óleos, tinturas e elixires. Você sente o aroma forte das folhas secas misturado com o cheiro doce de resinas e essências, e observa alquimistas vestindo túnicas pesadas, concentrados em seus trabalhos. Registros medievais mostram que alquimistas experimentavam a cannabis como ingrediente em poções destinadas a aliviar dores, aumentar a resistência ou até induzir estados de relaxamento. Você vê frascos coloridos sendo agitados e folhas trituradas sendo transformadas em tinturas, e percebe como a planta era considerada versátil não apenas para o corpo, mas também para a mente. O interesse da alquimia pela cannabis era científico ou místico? Enquanto anda pelo laboratório iluminado por velas, você sente que as duas dimensões coexistiam, tornando a planta ainda mais intrigante. À medida que explora as prateleiras, você encontra livros antigos com anotações sobre doses, combinações e efeitos observados. Alguns relatos mencionam que pequenas quantidades de cannabis misturadas a óleos de ervas proporcionavam sono mais profundo, enquanto outras combinações eram usadas para tratar problemas digestivos ou inflamações. Curiosidade: os alquimistas, apesar de carecerem de conhecimento científico moderno, mantinham registros detalhados de suas experiências, que se tornaram base para práticas farmacológicas posteriores. Você sente o ambiente carregado de mistério e concentração. O cheiro da fumaça de incenso mistura-se ao aroma da cannabis e de outros extratos vegetais. Alguns alquimistas acreditavam que a planta podia purificar o corpo e a alma, sendo essencial em rituais de transformação interior. A cannabis era valorizada mais pelos efeitos físicos ou pelo potencial espiritual e simbólico nos experimentos alquímicos? Você percebe que, para aqueles homens e mulheres dedicados, a linha entre medicina, magia e filosofia era extremamente tênue. Enquanto anda pelo laboratório, observa tubos de vidro e alambiques fervendo lentamente. Pequenas gotas de óleo extraído de folhas secas caem em frascos, e você imagina alquimistas anotando cuidadosamente cada detalhe, fascinados pelo poder da planta. Algumas preparações alquímicas com cannabis eram usadas como perfumes ou pomadas, mostrando que seus usos iam além do medicinal, tocando aspectos sensoriais e estéticos da vida medieval. Você percebe como a cannabis se torna quase uma ponte entre conhecimento empírico e misticismo.
Nas mãos certas, cada folha, cada resina, cada frasco carregava possibilidades infinitas, desde cura física até experiências sensoriais e espirituais. O cheiro doce e terroso das folhas permeia o laboratório, criando um ambiente que parece suspenso no tempo. Ao final do dia, você contempla frascos brilhantes e livros antigos, percebendo que a cannabis, mesmo quando misturada em poções alquímicas, continuava sendo uma presença viva, conectando práticas médicas, experimentos e crenças filosóficas. Ela não é mais apenas uma planta comum, é parte de uma busca por conhecimento, compreensão e transformação. Você agora caminha pelos jardins botânicos da Renascença, imaginando longos caminhos de pedra, fontes borbulhantes e canteiros organizados com precisão. Aqui, a cannabis já não é apenas planta de uso prático ou medicinal, mas também objeto de estudo e curiosidade científica. Você sente o aroma terroso e verde das folhas, misturado com flores de lavanda, rosas e ervas aromáticas, enquanto observa jardineiros e botânicos anotando cada detalhe do crescimento e da adaptação da planta. Durante a Renascença, a cannabis começou a ser cultivada em jardins botânicos de universidades, especialmente na Itália e na França, para estudo de suas propriedades medicinais e de cultivo. Você percebe a atenção meticulosa com que os botânicos cuidam de cada planta, medindo altura, folhas e resistência ao clima, transformando a observação em ciência sistemática. Estudos renascentistas sobre a cannabis eram motivados mais por curiosidade científica ou pela busca de novos medicamentos. Enquanto caminha entre os canteiros, você sente que ambas as motivações coexistiam, impulsionando o conhecimento humano. Você observa estudantes anotando detalhes, comparando cannabis com outras plantas medicinais, e imagina o entusiasmo de ver uma planta tão antiga ser finalmente estudada de maneira sistemática. Manuscritos renascentistas indicam que extratos de cannabis eram recomendados para tratar dores, reumatismos e distúrbios nervosos, revelando a continuidade de seu uso terapêutico desde tempos antigos. O toque das folhas ao passar pela mão reforça a sensação de conexão entre passado e presente. Enquanto caminha, nota que a cannabis também era estudada pelo valor econômico de suas fibras, especialmente para tecidos finos e cordas de navios. Jardins botânicos funcionavam como centros de pesquisa, onde se avaliava não apenas a planta em si, mas todo o seu potencial para indústria, saúde e aprendizado. Curiosidade: o cultivo experimental permitia a identificação de variedades mais resistentes e produtivas, antecipando o que séculos depois se tornaria prática agrícola avançada. Você percebe a importância dos botânicos da Renascença, que equilibravam rigor científico e estética dos jardins. A cannabis, com suas folhas serrilhadas e aroma marcante, se encaixava perfeitamente nesse ambiente de aprendizado e contemplação. O estudo da cannabis nos jardins botânicos renascentistas influenciou mais a medicina ou a agricultura? Você sente que a resposta é complexa. O estudo impactou ambas as áreas de maneira significativa. Ao percorrer os caminhos de pedra, sente o calor suave do sol e o cheiro das folhas de cannabis misturado a ervas aromáticas, criando uma atmosfera calma e inspiradora. Você imagina os botânicos anotando observações, cruzando dados e preparando ilustrações detalhadas, enquanto a planta se torna um símbolo da transição entre tradição, observação empírica e ciência moderna. Enquanto o dia se aproxima do fim, você observa a luz dourada refletindo nas folhas e pensa em como a cannabis, que começou como planta prática e medicinal, agora faz parte do universo acadêmico e científico. Ela conecta você a uma longa linha de observadores, experimentadores e curadores de conhecimento, mostrando que seu valor é múltiplo: estético, medicinal, científico e cultural. Você agora entra nos salões silenciosos das antigas farmácias e hospitais europeus, sentindo o cheiro misto de ervas secas, madeira envelhecida e bálsamos. A cannabis, que antes você observava nos jardins e laboratórios, agora se torna ingrediente ativo em receitas médicas e tratamentos. Você caminha por corredores estreitos, vendo frascos etiquetados com nomes em latim e notas manuscritas sobre usos terapêuticos, enquanto percebe o cuidado com que curandeiros e médicos manipulam a planta. Na Europa entre os séculos XVI e XVIII, a cannabis era um medicamento amplamente aceito, usada para aliviar dores, cólicas, insônia e até doenças respiratórias. Você sente o aroma terroso das folhas secas e das tinturas, misturado ao cheiro levemente adocicado de resinas e óleos essenciais, imaginando pacientes recebendo doses cuidadosamente preparadas em chás ou pomadas. A cannabis era mais reconhecida pelo efeito terapêutico real ou pelo simbolismo médico associado. Enquanto caminha entre frascos e pilhas de pergaminhos, você percebe que,
Para os médicos da época, ambos eram relevantes. Você observa um curandeiro triturando folhas de cannabis e misturando com outras ervas, criando pomadas para dores musculares e óleos para massagens. Registros de médicos da época descrevem que pequenas doses eram administradas em forma de chá ou tintura, mostrando que existia um conhecimento detalhado sobre preparação e dosagem, mesmo sem técnicas laboratoriais modernas. O toque das folhas entre seus dedos lembra que cada manipulação exigia precisão, atenção e respeito pela planta. Enquanto anda pelos corredores, sente a vida diária de pacientes e médicos, vozes baixas, passos apressados e o cheiro de ervas misturado ao das velas acesas. Alguns pacientes buscavam cannabis para tratar dores crônicas ou problemas nervosos, enquanto outros a recebiam como relaxante antes de cirurgias rudimentares. O efeito da cannabis era comprovado cientificamente ou baseado na observação empírica. Você percebe que, mesmo sem ciência moderna, os resultados eram observáveis e registrados cuidadosamente. Ao explorar as estantes de frascos e livros, você percebe que a cannabis era usada tanto por médicos tradicionais quanto por boticários populares. Em algumas regiões, receitas caseiras combinavam cannabis com vinho ou mel, criando preparações com efeitos calmantes ou analgésicos, mostrando como a planta era integrada à vida cotidiana. Você sente o aroma doce e terroso das misturas e imagina a paciência necessária para preparar cada dose, respeitando tanto a planta quanto o paciente. Você nota também que a cannabis era estudada em contextos acadêmicos e médicos formais, sendo tema de tratados e lições em universidades. Alguns médicos a descreviam detalhadamente, considerando suas propriedades, dosagem e efeitos adversos, antecipando a farmacologia moderna. Os benefícios da cannabis eram realmente mensuráveis ou mais ligados à tradição e crença. Enquanto caminha, você entende que ambos os fatores moldavam a prática médica da época. Ao final do dia, você contempla a fusão de conhecimento, observação e tradição. A cannabis, que começou como planta prática e medicinal, agora ocupa um lugar de destaque na medicina europeia, conectando saberes antigos à evolução do cuidado com o corpo humano. Você sente o aroma das folhas secas misturado ao das tinturas, refletindo sobre como a planta continua a desempenhar papéis múltiplos e fascinantes, da farmácia medieval ao debate moderno sobre seus efeitos terapêuticos. Você agora se move pelas ruas de vilas e cidades europeias, imaginando mercados cheios de cores, cheiros e sons. A cannabis, que até agora acompanhava laboratórios, jardins e farmácias, aparece em um novo contexto, a vida cotidiana e a cultura popular. Você sente o cheiro de pão assando misturado ao aroma terroso das folhas secas que vendedores oferecem para usos medicinais e rituais domésticos. Crianças correm entre barracas, enquanto adultos negociam ervas, especiarias e remédios caseiros. Durante os séculos 17 e 18, a cannabis era usada não apenas como medicamento, mas também como ingrediente em receitas domésticas, pomadas e bebidas fermentadas. Você observa mulheres misturando folhas em chás ou adicionando pequenas quantidades a ungüentos, enquanto homens conversam sobre os efeitos relaxantes da planta. A cannabis era consumida mais por hábito cultural ou por efeito funcional. Ao caminhar pelas vielas, você percebe que os dois aspectos se entrelaçam naturalmente. Enquanto anda pelas feiras, nota que a cannabis também é mencionada em canções populares, contos e lendas locais. Cantigas descrevem a planta como remédio, proteção ou até como fonte de inspiração criativa. Curiosidade: alguns cronistas da época relataram que artistas e poetas utilizavam cannabis para aliviar a ansiedade ou estimular a imaginação, mostrando como a planta se inseria em contextos culturais e sociais além da medicina. O aroma leve das folhas trituradas passa por você, misturando-se ao cheiro de frutas e flores nos mercados. Você percebe também que, na vida cotidiana, a cannabis era usada para pequenas cerimônias ou superstições domésticas. Folhas queimadas protegiam a casa contra pragas, doenças ou má sorte. O debate acadêmico volta: essas práticas eram realmente eficazes ou mais simbólicas? Você sente que, para a população comum, o efeito real talvez não importasse tanto quanto a sensação de controle e proteção que a planta proporcionava. Ao caminhar por um mercado à tarde, você observa jovens e adultos preparando pequenas doses de cannabis para fumar ou misturar em alimentos. Em algumas regiões, bebidas fermentadas com cannabis eram populares em festas e celebrações, trazendo efeitos relaxantes e sociáveis. Você sente o cheiro doce e levemente picante dessas preparações, percebendo como a planta conecta momentos de lazer, medicina e tradição. Você nota como a cannabis começa a moldar hábitos e costumes,
sendo parte de festivais, rituais e encontros comunitários. A presença da cannabis na cultura popular influenciou a percepção social da planta ou apenas refletiu práticas já existentes? Enquanto observa risos e gestos de convívio, você entende que ambos os fatores atuam em conjunto, reforçando a presença contínua da planta na vida das pessoas. Ao final do dia, você contempla a complexidade da presença da cannabis na vida popular. Medicina, lazer, superstição e criatividade se entrelaçam em uma teia de usos que atravessa séculos. O aroma terroso das folhas e o murmúrio das feiras criam uma atmosfera quase mágica, mostrando que a planta é mais que um simples recurso. Ela é parte integral da cultura, conectando gerações e tradições de maneira surpreendentemente harmoniosa. Você agora atravessa o oceano e chega às colônias americanas, imaginando vilas de madeira, campos abertos e rios tranquilos. A cannabis, que você acompanhou da antiguidade aos jardins europeus e mercados populares, aparece aqui como recurso essencial na vida colonial. Você sente o cheiro de terra úmida misturado ao aroma das folhas secas e recém-colhidas, enquanto observa colonos cortando, secando e tecendo fibras de cânhamo para cordas, velas e roupas. Na América colonial, especialmente no século XVII, o cânhamo era uma cultura obrigatória em algumas colônias, usada tanto para a produção de tecido quanto para cordas de navios, e até moedas às vezes dependiam de sua produção. Você percebe a presença da planta em praticamente todos os aspectos da vida colonial, desde a agricultura até uso doméstico e medicinal. O cânhamo e a cannabis eram valorizados mais por sua utilidade industrial ou por efeitos psicoativos. Enquanto anda pelos campos, você nota que ambos os usos coexistiam, embora a utilidade prática fosse predominante. Você observa colonos preparando tinturas e remédios à base de cannabis para tratar febres, dores e problemas digestivos. Relatos de médicos coloniais indicam que a planta era utilizada para aliviar cólicas, insônia e ansiedade, demonstrando a continuidade de seu uso medicinal antigo. O aroma terroso e ligeiramente adocicado das folhas se mistura ao cheiro de pão assando e da madeira das casas, criando uma atmosfera única. Enquanto explora pequenas vilas, percebe que a cannabis também é utilizada para fins sociais. Fermentações caseiras, pequenas festas e rituais familiares incorporavam a planta de forma moderada. O uso recreativo de cannabis era aceito socialmente ou limitado por normas rígidas. Você sente que, na maioria das comunidades, o equilíbrio entre utilidade e moderação era chave, permitindo que a planta fizesse parte da vida sem causar conflitos sociais significativos. Nos portos, você observa cordas de cânhamo sendo usadas em embarcações e velas de navios sendo reforçadas com fibras da planta. A resistência e durabilidade do cânhamo contribuíram para a expansão marítima colonial, mostrando que a cannabis tinha impacto econômico direto. Você sente a textura áspera das cordas e imagina marinheiros trabalhando com elas, enquanto a planta continua a desempenhar um papel silencioso, mas vital, em cada aspecto da vida colonial. Você nota também que, mesmo nas colônias, a cannabis carregava conotações medicinais e rituais. Algumas famílias mantinham pequenas reservas para tratamentos internos, enquanto outras exploravam a planta como recurso econômico. A percepção da cannabis nas colônias moldou futuras políticas de regulação ou apenas refletiu práticas europeias trazidas pelos colonizadores. Caminhando pelos campos, você sente que a resposta é complexa, mas certamente a experiência colonial ajudou a solidificar o papel multifacetado da planta no Novo Mundo. Ao final do dia, você contempla a continuidade histórica da cannabis, da antiguidade, passando pela Europa renascentista, até a vida prática nas colônias americanas. O aroma das folhas secas e o cheiro do solo criam uma sensação de conexão profunda com as pessoas que vieram antes de você, mostrando que a planta não é apenas recurso ou droga, mas uma ponte entre culturas, épocas e usos variados que moldaram sociedades inteiras. Você agora caminha por ruas estreitas de cidades do século XIX, sentindo o cheiro de fumaça, carvão e tabaco misturado ao aroma sutil da cannabis, que ainda era amplamente utilizada, mas começava a enfrentar resistência social e legal. Enquanto observa guardas e legisladores discutindo em gabinetes de madeira, percebe o início de uma nova fase, a criminalização parcial da planta. Você sente o contraste entre o uso cotidiano da população e o aumento da preocupação das autoridades. No final do século XIX e início do XX, diversos países começaram a impor restrições à cannabis, motivadas tanto por percepções morais quanto por disputas econômicas entre indústrias farmacêuticas, tabaco e algodão. Você nota que os debates legislativos muitas vezes misturavam ciência, preconceito e interesses comerciais,
criando um cenário confuso e controverso. As primeiras proibições da cannabis foram baseadas em evidências científicas ou em preconceitos culturais e políticos. Enquanto caminha pelos corredores cheios de papéis legais, você percebe que a resposta provavelmente envolve ambos os fatores. Você observa cartazes e panfletos que alertam sobre os perigos da cannabis, descrevendo efeitos exagerados ou mesmo fictícios para justificar restrições. Muitos relatos da época associavam a planta à violência, ao comportamento antissocial e à criminalidade, sem provas concretas, mostrando como a propaganda moldava a opinião pública. Você sente o peso histórico dessas narrativas, percebendo como elas impactaram gerações de usuários e influenciaram políticas globais. Enquanto anda pelas ruas, percebe pequenos grupos de pessoas que ainda usam cannabis de maneira medicinal ou recreativa, muitas vezes escondidos da lei. O aroma da planta passa despercebido entre mercados e tavernas, mas você sente a tensão no ar, refletindo o conflito entre tradição e modernidade. O debate acadêmico retorna. A criminalização inicial da cannabis teve mais efeitos sobre a saúde pública ou sobre o controle social e moral. Caminhando entre casas e escritórios, você entende que o controle social era um fator central, muitas vezes mais importante que preocupações médicas reais. Você nota também que a cannabis começa a ser estudada em universidades e laboratórios, mas com mais cautela e restrições. Pesquisadores relatam efeitos terapêuticos, mas enfrentam oposição política e moral. Alguns médicos e farmacologistas da época ainda defendiam o uso da planta, especialmente para tratamentos de dor, insônia e ansiedade, mostrando que a ciência muitas vezes ficava à frente da legislação. O toque das folhas secas lembra que a planta continua resistente, mesmo diante de proibições crescentes. Nos jornais e livros da época, você encontra discussões acaloradas sobre os impactos sociais da cannabis, algumas vezes mais baseadas em medo e moralidade do que em evidência. As proibições da cannabis refletem mais medo cultural ou evidência científica sólida. Enquanto caminha, você sente que ambas as forças moldaram a percepção da planta, criando uma narrativa complexa que chegaria ao século XX. Ao final do dia, você contempla a tensão entre tradição, ciência e moralidade, vendo como a cannabis, que atravessou séculos de usos variados, agora enfrentava o desafio das proibições. O aroma sutil das folhas e o murmúrio das ruas lembram que, apesar de restrições e debates, a planta nunca desapareceu, mantendo seu lugar tanto na história quanto na memória cultural das sociedades. Você atravessa os portões do século XX, sentindo o ritmo pulsante das cidades modernas, o som de automóveis, música jazz e, ao fundo, o aroma discreto da cannabis circulando pelos cafés, clubes e bairros artísticos. A planta, que você acompanhou desde os tempos antigos, agora ganha novos significados. Não apenas medicina, mas símbolo de contracultura, experimentação e identidade pessoal. Você caminha entre jovens artistas, músicos e escritores, percebendo como a cannabis influencia a criatividade e os estilos de vida emergentes. Curiosidade: na década de 1920, o jazz americano popularizou o uso recreativo da cannabis entre músicos e ouvintes, sendo associada à improvisação, inspiração e momentos sociais intensos. Você sente o perfume terroso das folhas misturado ao aroma do café recém-passado, enquanto observa grupos discutindo arte e política sob luzes amareladas de lampiões. O debate acadêmico surge. A cannabis estimulava a criatividade ou apenas proporcionava relaxamento que facilitava a expressão artística? Enquanto caminha pelos clubes e cafés, percebe que ambos os fatores podem ter contribuído, dependendo do contexto e do usuário. Você nota que movimentos culturais começaram a desafiar proibições e preconceitos, adotando a cannabis como marca de identidade alternativa. Durante a década de 1960, o movimento hippie incorporou a planta em festivais, encontros e rituais de comunidade, promovendo ideais de liberdade, paz e resistência cultural. O aroma doce e levemente picante das folhas passa por você, lembrando que a planta agora não é apenas medicinal ou industrial, mas também símbolo social. Enquanto anda por ruas urbanas e acampamentos culturais, você percebe o impacto da música, literatura e cinema na popularização da cannabis. Filmes, canções e livros descrevem experiências e efeitos da planta, despertando curiosidade e debate público. A representação da cannabis na cultura popular contribuiu para normalizar o uso ou apenas reforçou estereótipos? Você percebe que os dois fenômenos ocorrem simultaneamente, criando uma narrativa complexa e multifacetada. Você observa também que, apesar da popularidade,
as autoridades intensificaram campanhas de criminalização, influenciadas por moralismo e interesses econômicos. Nos Estados Unidos, leis como o Marijuana Tax Act de 1937 impuseram restrições severas, mesmo com evidências limitadas sobre danos reais da planta, mostrando que política e moral muitas vezes superam a ciência. Você sente a tensão no ar entre liberdade individual e controle social, enquanto o aroma da cannabis continua a flutuar discretamente, quase como protesto silencioso. Nos bairros universitários e artísticos, a cannabis era parte do cotidiano social e intelectual. Jovens discutiam filosofia, política e ciência, enquanto compartilhavam experiências moderadas da planta. A cannabis promoveu mais troca intelectual ou apenas experiências sensoriais recreativas? Enquanto caminha por cafés e salas de ensaio, você percebe que a planta estimulava ambos, abertura de ideias e relaxamento mental, criando um espaço para experimentação e reflexão. Ao final do dia, você contempla como a cannabis, atravessando milênios, se transforma novamente, de medicamento antigo a símbolo cultural, de recurso industrial a agente de criatividade e identidade. O cheiro terroso das folhas, misturado à música e risos distantes, cria uma sensação de continuidade histórica, lembrando que a planta nunca foi apenas um objeto, mas uma companheira de jornada humana, moldando e sendo moldada pelas sociedades que a abraçaram, rejeitaram ou reinterpretaram ao longo do tempo. Você agora entra na era contemporânea, sentindo a pulsação das cidades modernas, arranha-céus, luzes de neon e o murmúrio de debates políticos sobre a cannabis. A planta, que atravessou séculos de usos medicinais, industriais e culturais, está finalmente sendo reconsiderada legalmente em muitos lugares. Você percebe a tensão entre tradição, legislação e liberdade individual, enquanto observa conferências, protestos pacíficos e clínicas especializadas em uso medicinal. No século XXI, diversos países e estados começaram a descriminalizar ou legalizar a cannabis para uso medicinal e recreativo, reconhecendo sua eficácia terapêutica e reduzindo os danos associados à proibição. Você sente o aroma das folhas em feiras de produtos naturais e lojas especializadas, lembrando que a planta voltou a ocupar espaços públicos e privados de forma visível e regulamentada. A legalização realmente melhora a saúde pública ou cria novos desafios sociais? Você percebe que ambos os lados têm argumentos sólidos, mas a tendência é de maior controle e educação sobre o uso seguro. Enquanto caminha por ruas com cafés, dispensários e espaços de convivência, nota a diversidade de formas de consumo: óleos, comestíveis, vaporizadores e flores secas. Pesquisas indicam que os derivados de cannabis têm efeitos terapêuticos no tratamento de dor crônica, epilepsia e ansiedade, demonstrando um retorno histórico ao uso medicinal tradicional da planta. Será que o uso recreativo moderno desvia a atenção dos benefícios médicos ou aumenta a conscientização sobre a planta? Você sente que ambos coexistem, permitindo que a cannabis ocupe múltiplos papéis na sociedade contemporânea. Você observa também o impacto econômico da legalização, com indústrias inteiras surgindo em torno da produção, distribuição e pesquisa da planta. A economia da cannabis legal já movimenta bilhões de dólares, criando empregos, inovação científica e arrecadação fiscal. O aroma sutil de folhas em eventos e feiras lembra que a planta não é apenas produto comercial, mas também uma herança cultural e histórica que percorreu séculos de práticas humanas. Enquanto participa de conferências e rodas de conversa, nota mudança na percepção social. Estigmas antigos começam a desaparecer, mas debates sobre regulamentação, segurança e educação permanecem intensos. A legalização transforma a percepção social ou apenas formaliza hábitos existentes? Caminhando entre pessoas de diferentes idades e profissões, você percebe que ambos os fenômenos acontecem simultaneamente, refletindo uma sociedade em transição. Ao final do dia, você contempla a jornada histórica da cannabis, da antiguidade, passando por usos medicinais, culturais e industriais, até a legalização moderna e debates contemporâneos. O aroma leve das folhas, misturado a risos, música e conversas, cria uma sensação de continuidade e pertencimento. Você sente que a planta, ao longo de milênios, permanece uma companheira da humanidade, moldando e sendo moldada, e que, agora, finalmente ocupa um espaço reconhecido e regulamentado, com potencial para integrar saúde, cultura e economia de forma equilibrada. Agora, respire fundo. Imagine o cheiro terroso e doce da planta envolvendo você suavemente. Sinta cada músculo relaxar, enquanto pensa em todas as épocas que atravessou junto da cannabis.
Lembre-se das histórias de artistas, colonos, médicos e músicos, que em momentos diferentes, encontraram na planta inspiração, cura ou alívio. Perceba a continuidade da experiência humana com a cannabis, e como ela conecta gerações, culturas e lugares diferentes. Permita que a sensação de compreensão e aceitação se espalhe pelo corpo, enquanto o aroma imaginário das folhas cria uma atmosfera segura e reconfortante. Imagine que, mesmo em tempos de proibição ou medo, a planta sempre esteve presente, silenciosa e resiliente. Você caminha por corredores de laboratórios futuristas, sentindo o cheiro metálico de equipamentos misturado a um leve aroma vegetal, quase como se a própria cannabis estivesse ali, observando silenciosamente cada experimento. Monitores exibem gráficos coloridos, células cultivadas em placas de Petri brilham sob luzes suaves, e você percebe que a planta que atravessou milênios agora se transforma sob a lente da ciência moderna. É fascinante perceber que algo que era usado em rituais, como medicamento ou símbolo cultural, agora está sendo analisado em níveis moleculares. Pesquisas recentes com cannabis exploram não apenas efeitos medicinais tradicionais, mas também terapias genéticas, modulação de dor crônica e tratamentos inovadores para epilepsia e ansiedade. Você sente a mistura de química, biologia e tecnologia ao redor, enquanto cientistas cuidadosamente manipulam extratos e compostos, observando reações que, há algumas décadas, seriam impossíveis de compreender. A tecnologia atual permite separar efeitos terapêuticos dos recreativos de maneira confiável, ou ainda estamos dependentes de interpretações culturais e sociais. Você percebe que ambos os aspectos coexistem, e que cada descoberta científica reabre perguntas antigas sobre percepção e uso da planta. Enquanto anda pelos corredores, você observa impressoras 3D produzindo comestíveis com doses controladas, vaporizadores de precisão e cápsulas de óleos de cannabis com composição química ajustada. Curiosidade: avanços em bioengenharia permitem criar variedades com perfis de canabinoides específicos, maximizando efeitos terapêuticos e minimizando riscos. Você sente que a planta está mais viva do que nunca, agora guiada pelo conhecimento humano e tecnologia de ponta, mas ainda mantendo sua essência histórica. Você nota também que o uso de cannabis na medicina futurista não se limita apenas a tratamentos individuais. Há estudos de impactos populacionais, análise de políticas de saúde e monitoramento de efeitos sociais. A ciência pode realmente desassociar a cannabis de seu estigma histórico, ou sempre carregará as sombras do passado. Caminhando entre telas, gráficos e tubos de ensaio, você percebe que a resposta depende tanto de educação quanto de regulamentação, mostrando que ciência e cultura estão profundamente conectadas. Ao final do laboratório, você contempla como a cannabis evoluiu de planta rústica e popular a objeto de pesquisa de alta tecnologia. O aroma sutil das folhas ainda permanece em sua mente, lembrando que, apesar de microscópios, impressoras e fórmulas químicas, a essência da planta nunca desapareceu. Ela continua sendo companheira da humanidade, agora reconhecida como aliada da saúde, da criatividade e da ciência, atravessando tempos e culturas, adaptando-se sempre, mas permanecendo fiel à sua história milenar. Você se encontra em ruas cheias de cartazes coloridos, murais e pichações, sentindo o pulsar da contracultura que, ao longo das décadas, desafiou leis, preconceitos e normas sociais relacionadas à cannabis. O som de tambores, guitarras e vozes unidas cria uma atmosfera quase ritualística, lembrando que a planta nunca foi apenas botânica, ela também é política, social e simbólica. Você caminha entre manifestantes, músicos e escritores, sentindo o aroma discreto da cannabis que os acompanha silenciosamente, como uma testemunha histórica da resistência humana. Curiosidade: nos anos 1960 e 1970, movimentos hippie, beatnik e punk incorporaram a cannabis em festivais, reuniões e protestos, transformando o uso da planta em ato de liberdade e identidade. O ativismo em torno da cannabis promoveu mudanças sociais ou apenas reforçou a polarização cultural? Enquanto você observa pessoas distribuindo panfletos, pintando murais e cantando músicas de protesto, percebe que ambos os fenômenos acontecem simultaneamente. Resistência e criatividade se entrelaçam com debates acalorados sobre lei, moral e liberdade individual. Você nota que cada história de resistência carrega narrativas pessoais. Jovens presos injustamente, médicos que defendiam tratamentos alternativos, artistas que arriscavam reputação e carreira por expressar ideias ligadas à planta. Curiosidade: em muitos países, as primeiras descriminalizações foram resultado direto da pressão de grupos culturais e científicos que mostravam os benefícios da cannabis e questionavam as políticas severas.
A mudança legislativa acompanha a evolução cultural ou apenas reage a pressões externas? Ao caminhar por parques e praças, você percebe que a resposta não é simples, mas que a planta sempre esteve no centro dessas negociações. Enquanto observa festivais, exposições de arte e rodas de conversa, sente que a cannabis também une gerações diferentes. Veteranos da contracultura compartilham experiências com jovens ativistas, criando uma ponte histórica viva. O aroma terroso e doce flutua entre as pessoas, lembrando que cada gesto, cada canção e cada mural são expressões de coragem e criatividade, moldando a percepção social e política da planta. Ao final do dia, você contempla a força da resistência humana. A cannabis, silenciosa, mas presente, atravessou séculos de proibições, estigmas e preconceitos, sendo constantemente reinterpretada por aqueles que ousaram desafiar o status quo. Você sente que a história não é apenas da planta, mas também de todos que, ao longo do tempo, a defenderam, celebraram ou reinterpretaram, deixando um legado de coragem, criatividade e mudança social que continua vivo até hoje. Você agora entra em um grande salão de exposições imaginárias, sentindo o aroma sutil da cannabis misturado ao cheiro de tinta fresca, papel antigo e madeira polida. À sua volta, quadros, esculturas, partituras e livros parecem ganhar vida, todos inspirados direta ou indiretamente pela planta. Você percebe que a cannabis sempre teve um papel silencioso, mas profundo, na criatividade humana, estimulando artistas, músicos, escritores e cineastas a explorar novas perspectivas e sensações. Muitos artistas renomados do século XX, incluindo pintores expressionistas e escritores da geração Beat, usaram a cannabis como parte de seu processo criativo, alegando que a planta ajudava a expandir percepções, desbloquear ideias e conectar-se às sensações mais sutis da realidade. Você caminha entre telas abstratas, notas musicais flutuando no ar, e sente que cada obra carrega não apenas técnica, mas também o eco de experiências sensoriais e introspectivas facilitadas pela planta. A cannabis realmente aumenta a criatividade ou apenas altera a percepção de forma que o cérebro interpreta como inovação? Você percebe que ambos podem ser verdade, dependendo do usuário, do contexto e da intenção artística. Enquanto você explora o espaço, nota murais que misturam cores vibrantes e formas sinuosas, lembrando movimentos de contracultura dos anos 1960 e 1970, quando a planta se tornou símbolo de liberdade e expressão alternativa. A música também foi profundamente influenciada, do jazz das décadas de 1920 e 1930 ao rock psicodélico e ao hip-hop moderno, com artistas descrevendo sensações, imaginação e improvisação inspiradas pelo uso da cannabis. Você sente a vibração das notas e o peso das palavras, quase como se a planta estivesse tocando cada corda do ambiente, conectando todos os sentidos. Além disso, a literatura se mostra profundamente impactada. Romances, poesias e ensaios exploram experiências subjetivas que muitas vezes incluem o consumo de cannabis como catalisador para reflexão ou descoberta pessoal. O efeito da cannabis na literatura é uma inspiração genuína ou um artifício narrativo reforçado por estigmas culturais? Você percebe que, de qualquer forma, a planta se tornou parte indelével da narrativa humana, moldando histórias, estilos e movimentos. Ao final da exposição imaginária, você contempla como a cannabis atravessa mundos sensoriais, culturais e artísticos, conectando criatividade e percepção. O aroma terroso permanece, misturando-se à tinta, à madeira e ao papel, criando uma sensação de continuidade histórica e inspiração. Você percebe que a planta, que começou como erva medicinal e industrial, percorreu milênios até se tornar musa silenciosa de gerações de artistas, escritores e músicos, deixando sua marca indelével na imaginação humana. Você agora se encontra em um espaço moderno, quase futurista, onde a cannabis é explorada de maneira sensorial. Aromas, texturas e sabores se misturam em uma experiência quase meditativa. O ambiente é iluminado por luzes suaves, projetadas para estimular relaxamento, enquanto você sente sob seus dedos diferentes folhas, resinas e óleos, cada um com propriedades distintas e histórias próprias. Você percebe que, além de seu papel histórico e cultural, a planta agora se integra às experiências humanas de maneira consciente, quase ritualística, permitindo uma conexão mais profunda com sentidos e emoções. Alguns centros modernos oferecem experiências sensoriais com cannabis, combinando aromaterapia, degustações controladas e música cuidadosamente escolhida para estimular percepção e relaxamento. Você respira fundo, sentindo o aroma levemente terroso e doce envolver suas narinas, lembrando que a planta tem sido usada para meditação, introspecção e cura desde tempos antigos,
do Egito Antigo aos mosteiros tibetanos. As experiências sensoriais com cannabis realmente alteram a percepção ou apenas potencializam processos já naturais do cérebro. Enquanto você caminha entre aromas e sons, percebe que ambos são verdade, dependendo da atenção, intenção e estado mental de quem participa. Você nota também a diversidade de apresentações: cápsulas de óleo cuidadosamente dosadas, flores secas com aromas distintos, extratos concentrados e até comestíveis elaborados com precisão. Estudos indicam que a percepção de sabor, aroma e efeito psicológico pode ser significativamente modulada pela forma de consumo e pelo ambiente, mostrando que a experiência sensorial moderna é tanto científica quanto artística. Você sente o toque da planta em suas mãos, o peso delicado das folhas e a textura resinosa, quase como se estivesse tocando a própria história viva da humanidade. Enquanto explora, ouve sons de música ambiente, com batidas suaves e notas melódicas que complementam os aromas e cores. A combinação de estímulos sensoriais potencializa efeitos terapêuticos ou apenas cria sensações subjetivas agradáveis. Você percebe que a experiência integra mente e corpo, ciência e sensações, oferecendo uma forma de compreensão e apreciação da planta que transcende qualquer estigma ou proibição passada. Ao final, você se senta, respirando devagar, sentindo cada aroma, cada toque e cada som, percebendo a continuidade da cannabis na vida humana. Ela não é apenas erva, remédio ou símbolo. É uma companheira sensorial, histórica e cultural, conectando passado e presente, ciência e arte, percepção e imaginação. O aroma terroso ainda permanece, mas agora carregado de uma sensação de descoberta, cuidado e respeito, lembrando que a planta continua a ensinar, inspirar e acompanhar a humanidade de maneiras profundas e surpreendentes. Agora, deixe que sua mente flutue suavemente entre os séculos, percebendo a resiliência, a curiosidade e a criatividade humanas que a cannabis inspirou. Você está seguro, acolhido e relaxado, pronto para fechar os olhos, imaginando a continuidade dessa história sem fim, sabendo que, assim como a planta, você também pode florescer e se adaptar em qualquer tempo e lugar. Agora, respire devagar, sentindo o ar entrar e sair, imaginando a brisa leve de uma manhã tranquila. Cada inspiração traz uma sensação de calma, cada expiração libera qualquer tensão acumulada. Pense em todas as pessoas que, ao longo dos séculos, interagiram com a cannabis de maneiras diferentes, curando, criando, rindo ou refletindo. Imagine o aroma terroso e doce envolvendo suavemente cada memória, cada gesto. Permita-se flutuar nesse espaço seguro, onde passado e presente se encontram, e onde você pode observar sem julgamento. Sinta seus pés firmes no chão, conectados à história, e ao mesmo tempo leve como as folhas de cannabis que viajam pelo tempo. Visualize os campos, feiras e cidades que percorreu, sentindo a presença da planta como um fio que une culturas e gerações. O ritmo do seu corpo desacelera, e cada batida do coração se alinha com a sensação de segurança e continuidade. Imagine que toda a curiosidade que sentiu, todo aprendizado e cada cheiro ou imagem, agora se transformam em calma e serenidade dentro de você. Deixe a mente se expandir suavemente, sem pressa, apreciando a complexidade da história e a simplicidade do momento presente. A planta, com seu aroma discreto, torna-se um símbolo de resiliência e adaptação, lembrando que, mesmo em tempos difíceis, a vida continua, floresce e encontra maneiras de se conectar. Sinta que você faz parte dessa história, e que a mesma capacidade de adaptação e criatividade que permitiu a cannabis atravessar séculos também habita em você. Permaneça nesse estado de acolhimento, respirando devagar, sentindo a segurança e a suavidade da narrativa envolverem cada parte do seu ser. Boa noite e bons sonhos.